vejo o mercado muito dividido entre, Martech é CRM, Martech é mídia, Martech é dados. Na verdade não, né? Martech é uma junção de tudo. Então, o nome já diz, né? Que é o marketing, marketing junto com a tecnologia, né? Então, é um time dando approach para esse time de marketing trabalhar com algumas ações, né? Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando agora mais um episódio nosso do Rocket Lab e hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui com a gente uma figura ilustre, né, dentro de uma empresa que, vem se tornando referência no mercado, é ali um dos pupilos de ouro da Endeavor, né, então, tendo ali, de fato, uma performance muito, muito grande, já com valuation de B, né, então, a gente está falando aqui, obviamente, da Acreditas e, cara, trazendo aqui o Fábio Peixoto, que, eu acho que vai estar contribuindo bastante com para esse papo nosso, né? Ele que começou ali, né, uma carreira na Ambev, sendo coordenador tech, passou já por empresa ali do Grupo Macan e hoje está assumindo aí com maestria a parte de Martech da Acreditas, né, como coordenador da área. E além disso, tendo vindo, né, de uma indicação do Vitor Mareto, que passou aqui pelo nosso podcast também, e que, você tá com moral com ele, viu, Fábio? Porque, cara, colocou sua bola lá em cima. Irmão, seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz aqui de você ter topado esse papo com a gente, tá? Boa, legal, Pedro. Primeiramente, obrigado pelo convite, cara. Vai ser um prazer conversar com você aqui. E fico feliz pelas palavras do Vitor, ter me indicado aqui para bater esse papo. Espero que eu possa contribuir aqui um pouco da minha experiência, da minha vivência na área. E é isso, cara, vamos que vamos. Boa. E, Fábio, cara, pra gente começar, né, obviamente eu faço aqui um resumo muito breve da sua história. Cara, mas conta um pouquinho pra gente aí, né, de uma forma resumida, como que foi a trajetória sua, né, dentro dessas grandes empresas, enfim, até um pouco sobre a realidade de você, a sua realidade hoje, né, dentro da Acreditas, enfim, uma empresa aí que vem se tornando referência em crédito, né, no Brasil. Então, me conta um pouquinho mais dessa história. Cara, primeiramente, eu não era da área, né? Essa história é clássica, todo mundo começa assim, né? Todo mundo começa assim, né? Não era da área, né? Eu vim da parte fabril, trabalhei em grandes empresas, fábrica de vidro, fábrica de alimentos, inclusive vinha dentro do ônibus com um cheiro de pão de queijo bem forte. Mas me deu muita bagagem para estar aqui hoje, né? E aí, no finalzinho de 2009, a minha última empresa que eu trabalhei, um amigo, eu estava migrando para a área de inspeção de qualidade. E ele falou assim, cara, você não quer vir aqui para a gente para trabalhar aqui na Única, validando tag, né, cara? Eu falei, o que é tag, né? Eu nem sabia o que era tag. E aí fui lá, comecei ali na Única. A Única era uma consultoria, é ainda, na verdade, uma consultoria muito forte em Digital Analytics, em Adobe Analytics, era parceira da Adobe no Brasil. E aí fui lá com o sonho de tentar sair desse mundo de sonho e uma coragem, né? Sonho e uma coragem. Fui para aprender mesmo. Na época, meu salário era de aprendiz mesmo. E aí eu trabalhei na Única por uns 5 anos. E aí eu costumo dizer que a Única foi minha escola nessa área de digital. Aí já me deu mais uma bagagem também. Depois eu fui trabalhar com alguns amigos na My Digital. A My Digital era uma mini agência, vamos dizer assim, uma consultoria também, trabalhando dentro da parte da mídia programática, que abriu um pouco mais foi abrindo minha cabeça, né? E ali eu comecei a entender que algumas oportunidades para quem estava nesse meio de tracking, de captura de dados, era mais ampla, né? Eu falei, cara, eu não posso ficar só aqui na captura de dados, eu tenho que entender outras tecnologias. E ali foi abrindo minha cabeça, fiquei mais ou menos lá por um ano. Hoje é a Jellyfish, ela fez uma junção com a Riamp, né? E aí depois eu recebi um convite para trabalhar na MRM, anteriormente o nome era EO, né, que é do Grupo Macan, um ex-sócio da Única. E aí eu costumo dizer para todo mundo que foi uma fase bem difícil para mim, mas a mais prazerosa, porque
Eu cheguei lá, ninguém sabia de digital, a agência era totalmente CRM. E aí eu falei, putz, o que eu vou ter que fazer aqui, né, para poder falar da minha disciplina e tentar abranger mais ela dentro da agência, né? Perdão. Cara, eu comecei a fazer a prestação da treinamento, workshop dentro da agência, e fui crescendo, pegando mais maturidade, fui desenvolvendo, porque eu vim, como eu te falei, né? Eu vim da parte fabril, então na parte fabril você não fala com ninguém. Então eu caí num mundo que eu tinha que falar com muita gente. Isso, querendo ou não, me ajudou bastante, por isso que eu falo que foi uma fase muito boa. E aí eu fui desenvolvendo fui desenvolvendo outras coisas, fui entendendo mais tecnologia, aí aprendi bastante CRM também dentro da agência. Fiquei ali mais ou menos 1 ano e 7 meses. Trabalhei na Múltiplos por 3 meses, que era bem longe daqui da cidade onde eu moro, né? A Múltiplos, que hoje é Latam PES. Voltei para a agência já ocupando um cargo de gerência. E aí, ali mais com gerente de EdTech, como eu já tinha um conhecimento de mídia, de CRM, de Analytics, eu comecei a trabalhar nessa frente de EdTech e também fiquei lá por 2 anos até receber um convite da Ambev para trabalhar na parte de captura de dados. Eu trabalhei na Ambev por 2 anos, fazendo toda a parte Deve de captura ter de sido, dados. assim, uma baita de uma escola, né? Porque a Cara, Ambev, assim, cara, é hoje referência em gerenciamento, né? Assim, em governança, pô, processo, né? Cara, exatamente isso. A Ambev também ela me deu uma bagagem gigante, porque eu comecei a entender uma empresa grande estando dentro dela, né? Porque quando a gente está de fora, atendendo o cliente, a gente não tem essa visão, né? Total. Pô, cara, eu preciso ir para uma empresa grande para poder tomar ali um choque de realidade, né? Até bom, Pedro, você tocar nesse assunto, porque eu também queria entender o que a gente fazia do outro lado quando a gente atendia cliente, o que a gente precisava melhorar. Então, indo para dentro de uma empresa, eu comecei a entender algumas coisas. E algumas coisas foram mais claras para mim. E aí eu tive um convite para vir para. Eu fiquei por 2 anos lá, tive um convite para vir para Acredita, já na parte de Martech, né? Porque tinha essa vivência de EdTech, mídia, CRM, vim para cá para Acreditas. Estou aqui 2 anos, cheguei aqui com o time sendo reformulado. Então, essa é a minha trajetória aí de quase 15 anos. Tenho um baita orgulho dela. E Legal. agora dessa disciplina de Martech, né? Que querendo ou não, é a palavra do momento, né? Martech. A bola da vez, né? É a bola da vez a Martech, né? Mas é um Exato. termo legal, é uma disciplina legal, mas que, como eu sempre falo, né? Se no mercado a gente não se unir e disseminar mais a disciplina de Martech, a gente acaba meio que caindo num limbo e acaba não evoluindo tanto. Então, putz, é sempre bom conversar, é sempre bom falar o que você está fazendo, o que você está seguindo, o que você está lendo, que aí você começa a disseminar o conhecimento também e passa para outras pessoas, né? Até para dar um pouco de peso para quem está começando. Então, para mim é uma oportunidade de estar falando com você aqui sobre Martech também. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, né? Boa, isso. boa. É isso, cara. Eu até quando eu olho para sua trajetória, né? Ex-diretores da Ambev, né? Eles saíram de lá e eles fundaram a BR Malls, que era a empresa a qual eu trabalhava, de gerenciamento de shopping. E aí eu brinco, cara, que assim, a BR Malls, ela foi, se não a mais, mas uma das maiores escolas da minha vida de negócios, né? Porque e trouxe muito a cultura Ambev lá para dentro, né? E, cara, hoje, até aqui na Boomer mesmo, a gente pega muito ainda referência, né, dessa cultura BR Malls, Ambev, para aqui dentro, que, cara, assim, realmente ele era liderança, era um time de altíssima performance, né? Obviamente, era um ambiente que exigia muito, mas que, cara, pô, assim, o que aquilo agregava para você, né, como profissional era bizarro. E hoje, cara, eu sou muito grato pela trajetória lá. Eu brinco com até hoje eu tenho contato com o gerente, o ex-gerente meu lá, que eu falo assim, cara, só hoje eu entendo o tanto que eu não deveria ter te odiado tanto, né? E sim te agradecido, porque, cara, foi incrível e o aprendizado, né? Mas, Legal. Fábio, cara, quando a gente entra, né, nessa vertical de Martech, ainda é um universo desconhecido, né? Assim, cara, a coisa mais normal que tem é porque, pô, estourou uma bolha de fintech, edtech, tudo tech, né? E aí, cara, meio que quando a gente olha para marketing, a gente vê várias empresas falando assim, cara, pô, então se eu, por exemplo, se eu compro anúncios, se eu rodo mídia, então eu sou uma Martech. Pô, se eu faço social media, cara, eu sou uma Martech.
Então, assim, não é muito por aí, né? Assim, a gente está falando de fato, ser um elo entre marketing e tecnologia. E hoje, né, você toca essa disciplina dentro da Acreditas, né? E, cara, o que eu queria ouvir de você, né, Fábio? O que para você é uma Martech, uma área de Martech, né? Como que você vê isso no mercado? Cara, Martech e algumas outras áreas foi muito bem que você falou. Eu vejo o mercado muito dividido entre, Martech é CRM, Martech é mídia, Martech é dados. Na verdade, não, né? Martech é uma junção de tudo. Então, o nome já diz, né? Que é o marketing, marketing junto com a tecnologia, né? Então, é um time dando approach para esse time de marketing trabalhar com algumas ações, né? Então, eu vejo isso. Por isso que eu falei da parte de disseminar mais a disciplina, porque não é só isso. Ela envolve, como eu falei, dados, ela envolve integração, ela envolve tecnologia, ela envolve conhecimento da sua estrutura, dos seus dados também, para você trabalhar com eles, porque no final do dia, quando você tem essa junção de Martech com o teu dado e tecnologia, você tem um dado para trabalhar. Total. Conhece muito mais o teu consumidor. E aí sim você vai conseguir direcionar melhor um CRM, você vai conseguir direcionar uma mídia, você vai conseguir direcionar um conteúdo. Então, para mim, Martech é isso. Ela é a junção de tudo, mais os seus dados, mais as tecnologias. Porque no final do dia, o que a gente quer? Né? A gente quer entender o melhor do nosso consumidor. A gente quer falar com ele no horário certo, na hora certa, dar a comunicação certa para ele, para a gente tentar fazer um lead, para a gente tentar fazer uma compra. Uhum. O Martech é isso, sabe? É o marketing da tecnologia mais orientado a dados. Se a gente for orientado a dados, a gente está meio que traqueando por traquear, e isso não faz sentido, né? Exato. Eu tenho até uma premissa muito forte aqui dentro da empresa, né? Que, cara, dados por si só não vale de nada, né? Então, se eu falar para você que 1994, se eu falar que 32%, cara, são dados, mas e aí? O que é isso, né? O grande valor do dado, no meu ponto de vista, é a maneira como a gente interpreta esse dado e faz com que esse dado ele se torne uma informação. Então, se eu falo para você só 1994, não vale de nada essa informação. Mas se eu falo que, cara, 1994 é o ano que eu nasci, olha eu entregando já a minha idade, mas 1994 é o ano que eu nasci, cara, 32% é a taxa de conversão de uma das etapas de funil de um processo de inside sales. Então, beleza, a gente está começando a fazer com que esse dado ele se torne uma informação. E essa informação é o que tem grande valor para a indústria, para o mercado, para a economia, né? Então, principalmente quando a gente fala, né? E você deve viver isso muito na pele, mas principalmente quando a gente fala de uma estrutura, né? Onde você consegue ter todo o tracking ali da jornada do usuário, jornada do lead, né? Propriamente dito, no ambiente digital. Então, quando operações ela acontece 100% no ambiente digital, você tem os seus prós e os seus contras, né? E o grande pró que eu vejo é o fato de você ter a possibilidade de mapear toda uma jornada do usuário. Mas se você mapeia essa jornada e não desdobra plano de ação ou não mune áreas com essas informações, essa informação ela se perde ao longo do tempo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de Martech, e cara, eu assino 100% embaixo quando eu falo principalmente Martech dentro de Big Techs, né? Dentro de grandes companhias, ela ser o elo entre várias áreas, né? Seja a área de CRM, seja a área de marketing, seja a área de vendas. Eu vejo isso também como um contra, né? Entre aspas, um grande desafio de ser o elo entre essas várias áreas da empresa, né? Você concorda comigo? Cara, concordo 100%. É por isso que eu falei que o Martech não é só mídia, não é só CRM. Ele é uma junção de tudo. Porque, assim, muito se falou antigamente, o Big Data, mas ninguém nunca se perguntou, né? O que a gente faz com os dados coletados, né? Essa grande massa de dados coletados, né? Cara, Martech também ajuda dentro disso, né? Eu coleto, eu trabalho esse dado e dissemino ele para as áreas frentes. E por que eu falo muito do dado, né? Porque, querendo ou não, como você disse, né? Coletar por coletar não faz sentido nenhum, eu tenho que trabalhar esse dado. Então, você tem que ser orientado a dado.
Não tem jeito. Total. Eu não posso criar um tipo de ação para o time de CRM no achismo. Eu tenho que ter um dado, um valor para falar, olha, acho que você tem aqui uma porcentagem para você trabalhar a sua comunicação. A mesma coisa para a mídia, a mesma coisa para o aplicativo. Então, esse é um grande desafio também dentro das fintechs, das big techs, que é fazer com que as áreas usem um único dado e absorvam aquilo e aquelas oportunidades que você tem dentro da sua empresa. Total. Porque o que eu vejo muito no mercado, assim, sendo bem honesto com você, Pedro, é que uma empresa ela coleta o dado, mas só aquele time usa. Uma empresa coleta um dado e só aquele time usa. Não, todo mundo tem que usar. Porque todo mundo tem que falar a mesma língua. A gente está falando de uma empresa. Se uma empresa tem esse tipo de segmento, por que todo mundo não usa para atingir aquele segmento, né? Então, às vezes, eu vejo meio apartado. E aí, de novo, né, sendo bem repetitivo, Martech não é só uma disciplina. Martech são várias. Então, ela está ali para te ajudar a trabalhar com esses dados da melhor maneira possível, né? Então, é isso, assim. Esse é um grande desafio também, tá? E eu concordo 100% contigo. Boa. É complicado. No fim do dia, você vai sofrer um pouco. Você precisa matar um leão por dia, mas é isso. É o caminho, sabe? Então, eu acho assim que a disciplina ela é válida, mas a integração e a utilização dos dados ela é essencial, né? É como... Bom, você de Minas, você sabe muito bem, né? Aquela fase dos garimpeiros de Minas, que eles iam garimpar o dado, né? Exato, o ouro ali, né? Exato, cara. Eu preciso usar ele em algum lugar, entendeu? Então, basicamente é isso. Tem uma analogia, cara, que o Toran, que ele até, inclusive, foi convidado nosso aqui, ele gravou ali na primeira temporada, ele é o CEO e fundador da Big Data Corp, né? Uma das maiores empresas de Big Data aqui da América Latina e tal. E ele trouxe, cara, eu gosto muito de usar, eu acho que já usei várias vezes aqui em outros episódios, mas ele destrincha um pouco mais a frase de os dados são o novo petróleo, né? E, de certa forma, ele discorda um pouco dessa frase, no sentido que aí entra muito nisso, né? Sobre, cara, qual que é a real usabilidade de um dado, né? Porque quando a gente fala os dados são o novo petróleo, a gente pode separar, vamos separar essa frase, né? Então, dados e petróleo. Quando a gente fala de petróleo, ele não é um produto final. Você não chega no posto e fala assim, cara, eu quero um barril de petróleo. Pô, você precisa refinar esse petróleo para que ele vire gasolina, né? Só que quando você refina o petróleo e ele vira gasolina, você não consegue fazer com que o petróleo refina o petróleo e vira gasolina e gás e álcool, não. Você tem um único caminho. Você refina o petróleo e vira gasolina, a não ser que tenha uma outra aplicabilidade. E o ponto interessante é que quando você refina petróleo e ele vira gasolina, a gasolina não tem como voltar a ser petróleo. Ela foi refinada, é um caminho de mão única. Quando a gente olha para os dados, o universo ele é diferente. Por quê? Porque quando você refina os dados, você consegue usar esses dados em várias áreas diferentes da empresa. Então, o dado ele não é unidirecional. Então, aquele dado que está sendo gerado, ele não tem um único destinatário, né? Uma pessoa que vai receber, uma área que vai receber. E, além disso, se você refina o dado e vira uma informação, essa informação ela não foi relevante, você consegue fazer com que essa informação volte a ser dado. Então, você consegue fazer o caminho inverso. Então, quando a gente usa, né, essa frase, os dados são o novo petróleo, os dados ele tem muito mais valor agregado do que um petróleo, porque, de fato, ele consegue ter muito mais usabilidade, né? Então, só que o que é o lance, né? Assim como o petróleo, você não consegue chegar no posto e falar, cara, me veio 2 barris de petróleo. Cara, o petróleo por si só ele não vale de nada. Quem que vai querer comprar petróleo, né? O petróleo, o valor dele tá no refinamento e no derivado do que ele vira. O dado é a mesma coisa. O dado por si só ele não tem um valor. Ele não vale de nada. O grande valor dele é quando você refina, né? Garimpa aí esse dado e faz com que ele vire ali, de fato, uma informação, né? Exatamente, cara. E isso é legal, né? Você também precisa ter trabalhado o dado, né? Que é muito a referência que você trouxe agora. Coletar por coletar, como a gente falou, a gente coleta, né? Como que a gente trabalha esse dado, né? Como que a gente refina ele? Perfeito. Né? Como que a gente, sei lá, a gente coleta, sei lá, 100% de um dado. 50% é utilizável, outro 50% não é. Não, ele é utilizável também. O que a gente faz com esse dado? Vamos tentar entender, vamos tentar tratá-lo para poder utilizar da melhor maneira possível.
Boa. E eu vejo grandes empresas fazendo isso também. Ainda não se tem uma maturidade dentro de algumas empresas. Eu venho falando com bastante gente de mercado, tem muita gente gateando ainda. Cara, é bizarro, tem muita gente ainda fora da LGPD. E sai coletando esse dado a rodo e tá indo, e a lei tá aí, né? Uhum. Cara, e isso é muito doido para mim, assim, porque eles saem coletando, utiliza o dado e o dado fica ali parado. E como a gente falou, né? É o nosso ouro, é o nosso petróleo, é dali que vai sair um monte de informação, é dali que vai sair um monte de coisa nova, um monte de ativações. E a gente precisa trabalhar esse dado, assim como você, como falei, você trouxe a referência, né? Vamos trabalhar esse petróleo para virar uma gasolina boa, aditivada e tudo mais? Vamos trabalhar. Como que a gente usa, né? Onde a gente aplica essa informação? Então, acho que é muito disso, assim. Para mim, o dado, ele é valioso, mas ele tem que ser entendido também o que se pode fazer com ele. É como se fosse uma grande bomba na mão, né? Se a gente não usar ele, vai estourar ali, pô, estourou, acabou, não tem mais nada, né? Exato. Foi embora. Então, acho que esse é o caminho, assim, sabe? E, de novo, me assusta algumas empresas no mercado ainda não estarem tão prontas a saber utilizar o dado ainda, tá? Tem muita empresa que não consegue fazer ainda. E aí, mas aí tem N fatores, né? Capacity, braço, às vezes você não consegue ter um time interno, como é o nosso caso aqui, a gente tem um time interno para trabalhar com isso, e aí você paga uma consultoria, às vezes a consultoria também não tem gente qualificada para poder fazer esse tipo de trabalho, as empresas também, e é normal, mas ao longo do tempo, eu acho que o dado ele tem que ser tratado dessa forma. Coletei, trabalho ele da melhor maneira possível, como eu posso retrabalhar novamente, entendeu? Não, perfeito. E assim, quando você traz, né, a LGPD, cara, é ainda um território muito desconhecido, né? Assim, ainda tem-se uma percepção que o digital é terra de ninguém. O digital tudo acontece. No digital, pô, não tem problemas, né? E cada vez mais a gente vê, né, cara, assim, a importância, principalmente quando a gente está falando de dados, e aí dados de usuários, né, dados de pessoas, o quanto que empresas, né, que coletam esses dados, elas precisam se preocupar com esses dados, não só na forma como eles vão ser utilizados, mas na forma como eles vão ser armazenados, como que, de fato, você vai ter toda ali a proteção desses dados, né, e, cara, sei lá, poucas empresas sabem que, cara, você pode usar o dado de uma pessoa por um tempo determinado, não é? Pô, você tem aquilo lá para o resto da vida. Em certo momento, não vou usar mais. Cara, tem maneiras de você descartar esse dado, né? De você desativar esse dado. Então, muitas empresas ainda não têm essa percepção clara e que, sim, beleza, é porque o mercado ele está evoluindo muito rápido e ainda não teve tempo de parar e, cara, vamos organizar a casa, vamos entender, né? Às vezes, igual você falou, até por falta de conhecimento ali do mercado e de todos esses pontos, né? As pessoas, essas empresas acabam deixando isso de lado. E quando a gente fala, né, de uma nova era que a gente vai estar vivendo agora, né? Assim, na verdade, já estamos vivendo, a gente está falando aqui da era cookies, né? Onde, cara, pô, a gente viu um movimento muito grande aí da Apple em tirar o traqueamento de terceiros, né? Onde eles desativam os cookies e pô, empresas, né, de data analytics ou de mídia, elas param de ter, né, acesso a dados de terceiros e agora a gente está vendo aí aquecendo, né, o movimento de Meta e Google serem forçados a tirar esses dados de terceiros também. A gente cada vez mais começa a falar de dados primários, né? Então, pô, first party data, né? Então, o famoso first party data, exato. Exatamente. A importância das empresas, né, de começarem a olhar para os seus dados primários, né? Então, os dados ao qual você consegue ter acesso e não mais essa farra da mãe Joana aí que, pô, cara, você consegue atingir todo mundo, pegar dados de todo mundo e cada vez mais, né? Começa a entrar no mercado e ainda eu vejo que, cara, muitas empresas estão defasadas com isso também, né? Não estão dando a devida atenção, mas, cara, a gente começa muito a falar de CRM. Então, a importância do CRM dentro de empresas, né? Porque, cara, first party data nada mais é do que você trabalhar com a sua base, você trabalhar ali com o seu CRM. É o que você conseguiu captar. E eu não vejo ainda empresas dando a devida atenção que precisa ter para CRM, né? E, cara, eu acho que, assim como a gente sentiu ali na pandemia, né?
os negócios eles serem forçados abruptamente a irem para o digital, porque, cara, nunca pararam para olhar que, pô, o digital ia ser uma nova onda, né, entre aspas. Cara, eu vejo esse mesmo movimento acontecendo com o CRM quando a gente parar de ter, do dia para a noite ali, praticamente, esse traqueamento de dados terciários e, cara, do dia para a noite, empresas terem que falar assim, putz, eu preciso ter um CRM. Exato. E aí, a gente vai voltar lá no começo que eu falei do Martech, né? Se essas empresas não tiverem preparadas para trabalhar com a lei próxima, e aqui no Brasil eu vejo que ela não é tão levada a sério. Né? Pelo menos é o que eu vejo e o que eu sinto, tá? Algumas empresas, sim, elas têm um time de compliance trabalhando junto ali, o time de dados, para que você não faça algum tipo que a lei, que você infrinja a lei. Mas quando a gente fala de dado e LGPD, e aí voltando para o assunto de Martech, é isso, né? Se você tiver uma área de Martech estruturada, muito bem estruturada mesmo, capturando esses dados, capturando essa informação, fazendo o enriquecimento que a gente falou, eu preciso estar dentro da lei. Eu preciso estar enquadrado, porque senão o que vai acontecer? Você vai capturar por capturar ou nem vai capturar mais, porque aí você vai tomar uma série de penalidades. Então, olha só como é doido. Você investe num time de Martech, você faz um grande trabalho, um grande esforço, você comove todo mundo da sua empresa, captura um monte de informação e você não está adequado e você não vai poder utilizar esse dado. Porque sua empresa não segue uma lei, né, que é uma lei para você ser seguida, e coletou o dado, pronto, acabou. E você sofre por penalidade, ou seja, todo um trabalho vai embora. Então, quando eu falei no começo que o Martech é o hype do momento, o LGPD tem que caminhar lado a lado. Eu tenho que dar insumos para o time de marketing trabalhar. Se você pode trabalhar com esse dado aqui. Esse dado ele é legal. Né? E agora, com o fim dos cookies também, tem as tecnologias que fazem isso, né? Capturar o dado first party data para você trabalhar como uma CDP, por exemplo. Exato. As CDPs, elas estão enquadradas dentro da lei LGPD. Mas, cara, as grandes tecnologias vêm de fora para dentro do Brasil, né? Mas o teu banco de dados, o teu banco interno, o teu dado interno, o teu sistema interno, ele tá preparado para a LGPD? Cara, não tá. Por isso que eu falo para você que me preocupa muito o nosso cenário aqui no Brasil, porque eu vejo muito dado trafegando em cheats ainda. E isso é bizarro, cara. Entendeu? Cara, API aberta. Eu falo que, assim, putz, cara, não só cheats, né? Mas eu acho que se um dia o Excel deixar de existir no Brasil, cara, sei lá, uns 80% das empresas brasileiras vão quebrar. Porque... Ou a gente fica sem emprego. Ou a gente fica sem emprego, exatamente. Porque, cara, assim, o que eu vejo ainda, e, cara, assim, eu não tô sendo hipócrita, ainda muita coisa aqui dentro da empresa roda em Excel, mas, cara, é bizarro pensar nisso, né? Não, e é muito doido, né, cara? Porque a gente tá caindo num looping aqui meio doido, né? Porque, pô, eu tô pensando assim, eu trabalho com uma disciplina muito boa, estruturo todo o meu time, eu capturo, tá, mas qual que é o sistema que a gente vai entregar sei lá, para um time de CRM, uma base? Cara, pega uma base no Sheets e manda pro time de CRM. Sei lá, com 500 mil linhas. Não rola, né, cara? Eu preciso ter um sistema integrado, eu preciso ter isso automatizado, eu não posso mais ficar pedindo para um BI baixar esse dado para mim e me mandar no arquivo, no WhatsApp, no WhatsApp codificado e mandar isso para o time. Usa isso, sobe na ferramenta. Não é assim, entendeu? Assim, eu acho que ainda o Brasil ele precisa aprender muito sobre LGPD ainda. Porque vai voltar naquele passo lá atrás, como a gente estava falando do exemplo da gasolina, né? Tem uma puta informação que se transforma em outra, né? Mas se não tiver adequado dentro da lei, vai chegar a hora que ninguém mais vai poder usar esse dado, entendeu? Exato. E aí eu vejo como um grande problema. E aí, aí entra um monte de disciplina. Martech não trabalha bem, CRM não trabalha bem, mídia não trabalha bem, BI não vai ter dado para analisar. E é isso, cara. A gente precisa se adequar, a gente precisa saber o que a gente está coletando, a gente precisa ter informação, tá sempre antenado o que está rolando também. Total. Para a gente dar insumo para os outros times trabalhar também, né? Total. E, Fabio, cara, você comentou aí numa frase sua sobre CDP, né? Cara, explica pra gente o que é uma CDP. Acho que, assim, eu vejo CDP sendo um assunto muito novo ainda no Brasil, né? Assim, cara, se for pegar tiers de empresa, né? A gente tá falando de tiers ali, de empresas ali que já são enterprise, né? Que tem acesso a esse tipo de tecnologia.
Não vejo isso ainda sendo muito utilizado ali em empresas mais middle markets ou algo do tipo. Mas traz para a gente, né? O que é o conceito de uma CDP? Cara, pô, CDP, né, cara? O termo é Customer Data Platform, né? Então é o dado do usuário, do seu consumidor centralizado num único lugar, né? A CDP, ela tem uma grande gama de trabalhar com first party data, que é o seu próprio dado coletado, que é o dado mais valioso que você tem. Então ela coleta essa informação ali dentro e ela pode se conectar com um monte de outros lugares. Então no mercado existe várias CDPs. Tem CDP da Adobe, CDP da Tillion, CDP da Twilio, que é o Segment, Treasury Data também, que é uma grande CDP. Então é o dado do consumidor ali dentro, é o seu first party data, onde você pode trabalhar o dado unificado em um único lugar e esse dado se tornar acionável. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu consigo mandar um dado de CRM para dentro da minha CDP, consigo encontrar aquelas pessoas, consigo identificar aquele usuário, obviamente, né? Tudo da LGPD, como eu te falei, essas grandes empresas elas estão enquadradas dentro da LGPD, então é dado anonimizado, perdão, não é um dado aberto, e ali você consegue ter mais eficiência para ativação. Por exemplo, aí eu tenho um dado do meu CRM, eu sei quem é o Pedro, obviamente, né? Anonimizado, eu vou mandar uma comunicação para ele. O Pedro entrou aqui no meu e-commerce e parou até o carrinho. A CDP tem essa facilidade de comunicar com você na hora certa. O Pedro parou ali no meu Add to Cart, eu vou mandar uma comunicação do CRM para ele. Eu vou lá, sei que é um Pedro, eu mando essa informação. Então a CDP ela é uma ferramenta onde ela tem todo o teu dado ali dentro, unificado. Esse dado ele é trabalhado, se eu for first party data, e ele é enriquecido. E aí sim eu consigo direcionar. Mas óbvio, né? Posso trabalhar com conteúdo personalizado, eu posso criar audiência, eu posso criar trackings novos para Facebook, Google Ads e outros canais de mídia. E também pode conectar ela a um BigQuery da vida, para você analisar aquele dado que você coletou. E também pode ser um dado analítico. Analítico e acionável, né? São grandes bases lá dentro. E um outro barato da CDP é que a gente falou muito de LGPD, né? Você conecta a sua fonte de dados dentro dela e o dado fica ali trabalhado para você ter um acionamento mais rápido. Então, basicamente, você coleta o teu banco lá dentro, todas as suas informações, você trabalha aquele dado lá dentro, como eu falei, analiticamente e tudo mais, e começa a destrinchar para os lugares, entendeu? Então, a CDP ela tem essa facilidade de ser um grande tag replay, vamos dizer assim. Armazeno meu dado, unifico e mando para onde eu quiser, entendeu? Basicamente é isso. E, cara, aí que entra para mim, né? Eu venho estudando bastante sobre CDPs, né? Enfim, eu vejo muito potencial, apesar que hoje, né, não é uma tecnologia de fácil acesso, digamos, financeiramente, né? Enfim, não é, cara. Exatamente, né? Assim, realmente você precisa ter uma maturidade empresarial, né? Para que de fato até faça sentido você ter uma CDP. E geralmente ela começa a fazer sentido quando você tem várias áreas que elas conectam e conversam entre si, e muitas das vezes, né, você não consegue centralizar esses dados. Então, além do grande poder de você trabalhar, né, os seus dados primários ali, eu acho que a centralização dos dados corporativa ela é o grande X da questão, né? Principalmente quando a gente fala de operações que são multi-channel, né? Então, operações que são e-commerce físico, cara, tem ali um WhatsApp, algo do tipo, vários canais de aquisições diferentes, né? Canais de vendas diferentes, onde você consegue fazer com que todos esses dados que estão sendo movimentados, eles se concentrem dentro de uma única estrutura. E qual que é o grande poder disso, né, cara? Você começar a gerar inteligência da sua base, né? Então, cara, eu acho incrível, né, quando a gente chega numa maturidade de CDP, de mapear, vamos supor, cara, quantas vezes o Fábio comprou uma camiseta XPTO, a frequência dele de compra, e aí isso já me gera ali uma projeção que, então, na próxima semana tem uma probabilidade muito grande do Fábio comprar por conta da análise que a gente tem histórica ali do consumo dele, ele apresenta esse comportamento. Então, cara, eu consigo
ativar ele, né, de uma forma personalizada via régua de CRM, ou então via mídia, ou então via notificação push ou algo do tipo, e entender que, cara, ali é o momento onde ele tem a maior probabilidade de taxa de conversão de um produto XPTO, né? Então, quando a gente olha aqui, de fato, principalmente estruturas de e-commerce, né? Hoje, a Boomer aqui, ela tem uma BU, né, uma unidade de negócio, que é voltada para olhar bastante e-commerce, no que tange, né, a parte de mídia, a parte de inteligência de dados e escalabilidade de vendas. Cara, cada vez mais eu vejo fazer sentido, né? Assim, eu acho que a gente tem que fazer uma petição para essas grandes CDPs, para elas soltarem produtos para clientes menores, porque, cara, porra, eu vejo um puta potencial ali dentro de uma estrutura de SMB, né? Até middle market, principalmente quando a gente fala de e-commerce, pela ausência ou falta de maturidade, né, do empresário ou quem está pilotando o e-commerce deles, de entender assim, cara, é aí que está o seu poder, né? Assim, cara, você não precisa ficar queimando o valor necessariamente de mídia à torta direita, e sim, cara, você fazer com que esse valor de mídia ele se converta em LTV, né? Assim, cara, quando a gente fala de uma base de clientes, a gente está falando muito de LTV, né? Num cenário onde, cara, a gente está separando os homens dos meninos, né? Que, cara, cada vez mais os custos de aquisição dentro de plataformas, eles estão aumentando, e é normal, né? O CPM ali, o custo por 1000 impressões, porque, cara, as plataformas, elas estão aumentando a quantidade de usuários, né? E, obviamente, isso faz com que o custo por anúncio, ele tenda a aumentar também. E, cara, fazendo isso, né, cada vez mais a gente olha a importância de trabalhar a base para garantir o sucesso financeiro desse cliente, né, o sucesso de receita desse cliente ao longo do tempo. Exato, cara. E você tocou num ponto importante que são os custos, né? Infelizmente, uma CDP não é barata. E quando é cobrado em dólar, fica mais caro ainda para a gente aqui, né? Não tem jeito. Por isso que a gente estava falando muito de ter o dado organizado, de ter o dado coletado, de ter o dado dentro de uma regra de lei e tudo mais, porque você vai estar investindo numa ferramenta que não é barata. Exato. Né? A CDP, como falei, ela te dá várias possibilidades de você trabalhar com seu first party data, você fazer conexões, você conseguir ali ajustar teu CPM, teu CPL, ela vai te ajudar, porque querendo ou não, é o teu first party data enriquecido, você ali traqueando o e-mail, traqueando o device do usuário. Você vai falar com esse usuário no momento certo, mas eu estava lendo esses dias, cara, uma publicação da Forte, e tem lá um CEO de uma empresa, que é acho que é Joe Stanford, o nome dele, e ele soltou 5 perguntas, se não me engano, são 4 perguntas sobre CDPs, né, cara? E aquilo ficou matutando na minha cabeça, né? O que eu quero dizer com isso? Essas perguntas, elas vão te nortear muito para você trazer uma CDP para dentro da sua empresa. Uhum. Que valor uma CDP pode agregar à tua empresa? Quando essas soluções das CDPs, elas são escaláveis e eficazes para dentro da tua empresa. Como as CDPs, além do marketing, outras áreas podem utilizar uma CDP, e como ela pode inovar o seu trabalho dentro da sua empresa. Porque, assim, uma CDP, ela não é somente para o time de marketing. Ela pode ser para o time de produto. Total. Ela pode ser para o time de conteúdo. Ela pode ser para um time que trabalha com aplicativo. Porque ela tem essa, como a gente falou, né? Ela tem essa unificação de dados dentro dela, e ela te dá várias gamas que você pode trabalhar tendo esse dado lá dentro dela. Que é, primeiro, né, o first party data, a tua visão unificada, a facilidade de você criar audiências para a gente falar com a pessoa no momento certo, como eu falei aqui no começo, ter informações e dados automatizados, ela te dá essa facilidade, e você tem menos dependência de áreas de tecnologia. Porque, querendo ou não, quando você traqueia com ela, obviamente, né, você vai ter ali um trabalho inicial de colocar o teu lake dentro dela, mas dali para frente, quem pode tocar é você. Obviamente, né, sempre junto com o teu time de engenharia, o time de tecnologia ali, validando se tem alguma coisa que está dando errado ou não, mas você tira a dependência dos times de tecnologia. Eu não preciso de um cara de TI para lá dentro criar uma audiência para mim. Você tendo conhecimento do que foi implementado com uma CDP, você mesmo, Pedro, vai lá dentro e cria uma audiência. Vou querer impactar pessoas que, sei lá, nos últimos 30 dias passaram pelo meu carrinho.
Pronto, tá feita a audiência. Para onde eu quero mandar essa audiência? Aí, de novo, né? Volta aquelas perguntas. Onde eu utilizo esse dado? Como é que eu uso uma CDP? Para que eu preciso de uma CDP? Porque, realmente, o valor dela é bem salgado. Infelizmente. Sim, total. E, Fábio, cara, até indo... eu acho que, cara, assim, para uma vertical de Martech, né? A gente está flutuando aqui em várias verticais, em várias áreas, em várias disciplinas do que se propriamente dito é ali a área de Martech, né? Eu acho que está muito relacionado ali também com a metodologia de growth, onde, cara, assim, os dados eles são necessários para que a gente consiga fazer com que outras áreas consigam performar melhor, né? Consigam ter um resultado melhor seja de venda, resultado de awareness ou qualquer outro tipo de resultado. Mas quando a gente fala, né, e aí uma dúvida de uma área Martech dentro de uma grande empresa como Acreditas, não só Acreditas, mas várias outras empresas, né? Cara, para onde essa área precisa olhar, né? Para saber ali em questão de dados, em questão de visão, para onde que ela precisa olhar para saber que está indo no caminho correto? Pô, cara, a área está sendo uma área eficiente. Qual que é o entregável de uma área como essa, né? Cara, isso foi uma dor minha, muito aqui no começo, porque a gente tinha muita iniciativa, a gente fazia e acabava fazendo por fazer, sabe? O famoso tirador de ticket, né? Eu comecei a pensar justamente nisso, né? Como é que a gente consegue dar valor e tracionar a área muito mais, assim, para ter mais agilidade, ter mais crescimento, ter um olhar mais voltado para a disciplina de Martech, né? E aí você trouxe um ponto importante, orientado a dados. Quando a gente começou a olhar de fato o nosso dado e saber o que fazer com ele, a gente começou, pô, tem um grande valor aqui. Então, a Martech, ela tem essa importância para dentro do marketing, né? E aí, como a gente começou a ter valor das coisas, a gente começou a entregar. Eu acho que o time de Martech, não somente a pessoa que está acima, o gerente, o coordenador, que está ali operando, ele tem que ter a visão do negócio. Porque isso envolve N fatores, né? A pessoa que está no operacional, se ele não tem essa vivência do negócio, ele desenvolve, ele vai fazer por fazer. Não. Para mim, o time de Martech ele tem que ter uma vivência muito clara dentro da empresa, do que ela quer, e você tentar transformar aquilo em uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu sei que o time de marketing está precisando aqui reduzir tanto de investimento. Tá, cara, vamos olhar o que a gente pode fazer isso. Tem que ter um olhar crítico. Eu tenho que entender do negócio. Não tem jeito, não adianta. Por isso que eu acho que ela é um assunto muito hypado no momento, o time de Martech, mas muita gente ainda não sabe o que é. Porque acha que é apenas um tracking, acha que é apenas uma captura de informação, acha que é apenas uma conexão do Facebook lá, da CAP do Facebook, né, o que é o Convert API, via server to server, para poder acabar com isso. Não é isso, cara. Tá. O Facebook está fazendo isso por quê? Você tem que entender o porquê que o Facebook está fazendo isso. Você tem que entender por que o Google está trabalhando com o modelo de rede de conversa. Você tem que entender por que o GA4 está entrando. Entendeu? Porque de novo, vai voltar no nome da disciplina, né? Eu tenho a tecnologia voltada para o marketing. Total. Só que eu preciso também saber do outro lado o que eles estão precisando. E para mim, Martech tem que ir nesse caminho. Entender as estratégias dos times de marketing, não só de marketing, mas também de produto e outras áreas, e você dá insumo para esses times trabalharem. E aí você nunca vai ser visto como aquele time que, esse cara vai resolver meu problema. Não, vou falar com aquele time que vai me trazer uma solução. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Martech, o que você consegue fazer para mim? Eu estou com uma iniciativa aqui, tal. Dá para a gente fazer? Puta, a gente vai sentar, a gente vai discutir, a gente vai melhor maneira de ver isso. E dali, o que é legal, quando você começa a trabalhar nesse modelo, Pedro, você vê que aquilo que a pessoa te pediu, sei lá, um time de produto te pediu, vai servir para o time de CRM. Vai servir para o time de aplicativo. E olha que bacana, porque você tem o entendimento do que as pessoas estão te pedindo. E você tem o caminho para seguir. Obviamente, vai ter os problemas no meio do caminho? Vai ter, como em todo lugar. Mas, para mim, Martech tem que ter essa visão para que caminho a empresa está seguindo, o que o marketing está pensando, o que as outras áreas estão pensando.
E será que todo mundo está pensando a mesma coisa? Porque quando as áreas elas começam a ser desconexas, você fica perdido. Uhum. E você não sabe para onde você vai. Então, assim, o que eu costumo falar aqui com a galera aqui é o seguinte: para que você precisa disso? Exato. Né? Para que você vai fazer com isso? Legal, sei que você vai fazer. E depois? Né? E o depois? E de novo, e o depois? Acho que é isso, cara. Para achar o resultado final, né? Porque senão, fazer. Exatamente. E o que é legal disso, cara, agora sim a gente está conseguindo ver realmente o nosso trabalho. Pô, cara, isso é muito gratificante, sabe? Quando você vai lá, discute várias reuniões para discutir alguma coisa, você vê possibilidade, você, cara, rascunha no papel. Aqui a gente costuma rascunhar bastante, rascunha no papel. Vendo possibilidades. Tá, se eu fizer essa audiência aqui, pô, acho que eu consigo usar essa audiência para outro lugar também. Uhum. Entendeu? E aí ela vai te dando gama de possibilidades. E aí te faz pensar, né, cara? Você sai do operacional. E quando você vai operar com tudo mapeado, com tudo já dentro da sua cabeça, cara, dificilmente você vai ter erros. Porque você já sabe o que você vai fazer ali cravado para atender aquele pedido, aquela estratégia. E aí as áreas, como eu te falei, as áreas começam a te ver como especialistas, né? Uhum. Não mais como tiradores de pedido. Uhum. E isso, cara, é estranho, como eu te falei, eu tenho conversado com algumas pessoas também, até publiquei uma vaga um tempo atrás, muita gente não sabia o que era isso, cara. O que era Martech, o que era CDP, por exemplo. O que é um dado enriquecido? Tem uma galera que não sabe. E é bizarro, tá? São grandes empresas, eu conversei com pessoas de grandes empresas que só tá ali no traqueamento, né? O famoso fechou o olho aqui, colocou o fone de ouvido, saiu fazendo. É isso. Pronto, acabou. Mas é isso, assim, sabe, cara? Isso para mim é o caminho. Entender o que você está fazendo, entender o que as outras áreas estão fazendo e você seguir o mesmo caminho. E, obviamente, né? Você também precisa dar a tua contribuição para algo melhor. E trazer iniciativas, cara. Trazer iniciativas, para mim, quem trabalha dentro de Martech tem que estar atento ao mercado, tem que bater figurinha mesmo com a galera, como a gente está batendo aqui agora, para poder acrescentar alguma coisa no teu currículo. Uhum. Para mim, acho que é isso, sabe? Eu não vejo uma outra coisa mirabolante para fazer que o time de Martech vai falar, nossa, o Martech resolveu minha vida. Não, cara. Você não resolve a vida de ninguém sozinho, né? É um colegiado de todo mundo trabalhando para o mesmo lugar. Eu acho que é isso. Boa. Cara, Fábio, incrível. Assim, até eu mesmo, né? Comecei a ter outros conceitos aqui, né? De Martech, ampliou bastante a minha gama. E, cara, caminhando agora já pro final, a gente sempre gosta de tirar o máximo de informação, né? Dos nossos speakers aqui, que, cara, realmente é uma galera de peso, que tem um background de mercado legal. E, cara, queria saber de você um material, um podcast, um livro, uma aula que você teve, cara, que você assistiu, que te gerou algum insight, que, cara, te ajudou em algum momento, principalmente quando a gente olha, né, para essa vertical de uma área relativamente nova, né, como o Martech. Me conta aí um pouco. Cara, eu passei um período assim, da minha vida bem difícil, cara. Eu fiquei desempregado ali no finalzinho de 2015, e aí eu tava muito do que eu te falei agora, né? Eu tava muito aqui centralizado, fazendo, e esqueci o mundo lá fora. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu fiz umas 25 entrevistas e nada, cara. E teve até uma das empresas, a última que eu fiz entrevista, penúltima, na verdade, eu levei minha carteira, quando eu fui levar minha carteira para o RH, chegou lá na porta, a pessoa falou assim, olha, a vaga foi descontinuada. Caraca! Cara, eu com a filha pequena de 9 meses, na época a maiorzinha tinha 4, minha esposa parada, pagando aluguel, e o dinheiro só indo embora, né, cara? Comecei a bater em desespero. Até que um dia eu bati um papo fiz uma entrevista com uma consultoria, nem lembro mais o nome dela, talvez até mudou o nome. E esse cara falou assim, cara, você precisa saber o que as pessoas estão fazendo. Você precisa conversar com pessoas. Você tem um speech muito bom, você tem vontade, mas você precisa expor essa vontade, entender um pouco dela também, para botar essa vontade de uma forma melhor para fora. Aí eu falei, mas o que você quer dizer com isso, né? Ele falou, cara, vai falar com as pessoas, cara. Chama para um bate-papo, não tenha vergonha,
É igual aqui, né? O que a gente tá fazendo. Igual a gente está fazendo aqui, exatamente. Bato o papo com essas pessoas. Então, assim, eu não parei um dia para ler um livro, não parei, obviamente, né? Não parei um dia para falar assim, eu vou fazer um curso que vai me abrir a mente. Não, cara. Eu comecei a chamar as pessoas no LinkedIn. Não vou mentir para você. Chamava mesmo, em grupo de WhatsApp, eu sempre me colocava à disposição para ajudar. E aí eu trocava figurinha. Cara, o que você está fazendo aí? Pô, tô fazendo dessa forma. Faz isso que vai te ajudar aí. Pô, cara, quando você precisar de mim, você me chama que eu te ajudo. Então, essa troca no mercado, coisa que não é tão trivial, ela, para mim, ela ajuda muito. Essa troca de conhecimento, sabe? Por isso que eu quando você me chamou, eu falei, pô, cara, eu tenho que ir, porque, alguém vai escutar. Eu vim disso, ali, né? As pessoas vão escutar o que estou fazendo, talvez ajude uma pessoa no caminho, talvez dê um direcional para o caminho que ela quer seguir também. Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu não costumo ter uma regra para ler alguma coisa. Eu troco ideia com as pessoas. Cara, eu sou muito parecido com você, assim. Putz, beleza, leio livro, vejo curso e tal, mas um dos maiores aprendizados que eu tô tendo uma das maiores escolas que eu tô tendo é com Rocket Lab, sabe? Porque, cara, aqui eu converso com muita gente. Isso é muito legal, né, cara? Não, então, cara, essa troca de conhecimento é muito legal, cara. Então, muito legal. Hoje eu tô conversando com o Fábio da Acreditas, cara. Ontem eu fiz com o Felipe da Faber-Castell, velho, do Faber-Castell. Cara, a Lorena da RAP. Então, pô, são realidades diferentes que, cara, eu consigo não só agregar isso um pouco para minha operação aqui, mas, cara, mais pessoas terem acesso a isso, né? Igual você falou, você ter a cara de pau, no bom sentido de tem que ter, cara. Mandar mensagem ali no LinkedIn é o caminho correto, mas nem todo mundo tem essa cara de pau para fazer isso, né? Então, a gente trazendo isso no modelo de podcast, onde a gente consegue dar voz, cara, acaba que essas pessoas são mais tímidas, mas querem ter acesso, acabou tendo a oportunidade de ouvir um pouco o Fábio também, né? Exatamente, isso é legal, cara. Eu já te parabenizo por conta disso, porque lá atrás, até 2013, a gente não tinha isso, né, cara? 2014, 2015, a gente não tinha isso. A gente tinha essa possibilidade de estar conversando aqui e falando um pouco mais, né? A gente perguntava mesmo ou aprendia dentro da empresa quando entrava nela, né? Esses dias um menino me chamou no LinkedIn para fazer uma troca. Cara, fala um pouco do que é a Martech, eu falo para você o que é IA aqui. Falei, vambora, cara. Que dia que você tem que conversar? Eu só consigo conversar depois do horário de trabalho que a gente conversa. Bati um papo com ele assim, cara, foi muito doido. Para você ter uma ideia, eu perguntei para ele, cara, como é que você está trabalhando com IA, sendo que você não conhece o Martech, assim, né? Eu conheço um pouco de IA, né? Porque, cara, dentro de Martech também tem a possibilidade de você trabalhar com IA, cara. Você pode trabalhar com modelos preditivos de máquina, você monta ali, ela vai te dar a informação, né? A Adobe vem fazendo isso muito bem. E é isso, cara. Para mim, assim, acho que é conversar, é trocar. Eu falo para as pessoas, não tenha vergonha de perguntar. O não tá aí. O não sempre esteve estampado na nossa cara. A gente precisa o não a gente já tem, né? A gente vai atrás da humilhação. A gente vai, exatamente. Cara, vai ter gente que não vai querer falar com você, vai ter gente que vai querer falar, nossa, esse cara quer saber o que eu tô fazendo. Não é isso, cara. Me dá um pouco de conhecimento. Tem... Conversei com pessoas também, assim, Pedro, que estavam ali fazendo operacional, não tinha nem com ninguém o que falar, cara. Imagina, eu passei por isso, para você validar o que você está fazendo. Isso é péssimo, cara. Eu fui lá e chamei essa pessoa, então vamos trocar uma ideia aqui, eu vou te explicar para você o que você tem que fazer, cara. Eu te dou um direcional, não tem problema nenhum. Aí ele me perguntou, mas por que você faz isso, cara? Eu falei, porque, cara, eu nunca tive. Total, eu entendo sua dor, entendeu? Eu nunca tive isso, cara. Então, assim, a troca de conhecimentos, ela, para mim, não tem livro que supere, não tem curso que supere, o tete-a-tete, o papo gostoso ali de você falar o que você está fazendo. Pô, cara, eu tenho um prazer de falar o que eu faço, já deve ter percebido isso. Pô, e eu disseminando isso para outras pessoas, acho que vai contribuir bastante, sabe? Boa. E, Fábio, cara, para a gente não deixar essa rede ser finalizada, né, aqui, pô, a gente pede para o speaker, né, para o convidado nosso, poder indicar uma outra pessoa que acredita que faça sentido estar aqui dentro do podcast, que vai ser, cara, o maior prazer nosso aqui poder convidar e trazer essa pessoa para dentro aqui do Rocket Lab também. Claro, pô, cara, tem um amigo assim que quando eu comecei ali na Única, não sabia nada, não sabia nem o que era HTML, só sabia que era chuveiro, tá? Porque eu vim da Lorenzetti.
Cara, esse cara me ajudou muito, ele veio da programação, ele, cara, tem uma carreira, assim, brilhante, é um menino de ouro. Fala menino porque sou um pouco mais velho do que ele, né? É o Caio Silva, hoje ele é gerente de digital lá na Serasa. Aconselho muito a bater um papo com ele. É um cara que tem uma vivência muito forte dentro do digital, vai ajudar bastante. Passou por grandes empresas, por consultorias grandes também. Então acho que vale muito a pena bater um papo com o Caio. Ele, para mim, foi uma referência por um bom tempo e ainda continua sendo, né? Até uma pessoa que, querendo ou não, tentou me ajudar em outras coisas também, além do profissional. Assim, acho que vale muito papo com ele, sabe? É um cara do bem, do coração bom, tem a mesma pegada que a minha, a gente começou junto praticamente, tá sempre disposto a ajudar, então acho que vale muito a pena o papo com o Caio, tá? Cara, animal. Com certeza a gente vai chamar ele. Eu pego o contato contigo depois ali pra gente poder trazer. E aí eu sempre falo pros speakers, né, que, cara, aqui pros convidados, que, cara, a gente pede aqui para que seja um compromisso público. Então, Caio, você vai ser chamado. O Fábio já colocou você aqui na fogueira. Vai ficar muito feio pro nosso lado aqui se a gente não te trouxer. Então, pô, com certeza a gente vai fazer isso. Se ele falar não, você me avisa, tá, Caio? Boa, boa. Boa. Fábio, cara, queria te agradecer bastante por esse tempo, por ter vindo aqui, né, contado um pouco da sua experiência. Realmente, né, o que o Vitor falou ali para mim, que, pô, o Fábio vai trazer muito conhecimento legal. Ele estava certo, cara, foi incrível, assim, eu aprendi muito com você aqui hoje sobre CDP, Martech, e tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui também aprendeu bastante. Pô, Pedro, eu que agradeço pelo espaço. Como eu te falei, a gente passou por um bom tempo trabalhando e não conseguindo falar com ninguém. Então, aqui, puta, para mim, um baita privilégio ter esse espaço. Eu espero que as pessoas, quando ouçam, também ajudem no pouco que eu pude contribuir aqui. E te peço para não parar, cara. Continue firme e forte. Deixa comigo. Que vai crescer mais ainda. Vou disseminar aqui o podcast, já disseminei para bastante gente, vou compartilhar com mais pessoas. Boa. E é isso, cara. No que precisar, conta comigo. Se as pessoas quiserem bater um papo comigo, estou à sua disposição. É só procurar Fábio Peixoto no LinkedIn que vou me achar. Não tem muitos. E é isso, cara. Vamos que vamos. Fechou. Valeu, Fábio. Abraço. Obrigado, Pedro. Grande abraço. Até mais.